Se me deixarem falar, episódio 16. Neste trecho da entrevista, separamos uma coisa importante que faz até mesmo uma aproximação com a formação do Brasil. Eles falam que seu avô, nascido em Portugal, morreu desejando voltar para lá. E Elis ficou sob influência dessa família eurocentrada que pouco interagia com a cultura local, a ponto dela se emocionar mais com Vira do que com a polca gaúcha. Seu pai, descendente de indígena com pais mortos quando era criança, teve a memória apagada, como muitos de nós brasileiros, descendentes de indígenas, temos. A memória do europeu que invadiu o Brasil, muitas vezes estuprou as indígenas, nossas antepassadas, fez mesmo o genocídio da aldeia, é a memória que conta hoje como história. A memória do vencedor, a memória das pessoas que foram dizimadas, essa ninguém sabe. Por isso a gente não sabe nem ao certo qual era o nosso sobrenome por parte indígena, de qual aldeia nossos antepassados pertenciam. Então é um apagamento mesmo. Tudo isso é uma colocação que eu pontuo para a gente pensar na formação do Brasil mesmo, que isso é muito comum. Consciente ou inconscientemente, o avô da Elis passou para seus filhos, que passaram para os netos, e a geração da Elis sofreu muito por ser considerado assim um estranho no Brasil, porque os próprios pais não valorizavam o Brasil, os avós não valorizavam o Brasil, vivia naquele mundinho, naquela bolha. Foi aí que a Rádio Nacional trouxe o Brasil para dentro da casa, e com certeza Elis teve que se desgarrar da família para encontrar e valorizar o Brasil, enaltecer, se entender como brasileira, perceber que todos nós, independente da nossa descendência, o Brasil ele tem uma descendência enquanto cultura que todos nós possuímos, que é justamente os povos originários e os povos que construíram o Brasil, os povos africanos. Depois vieram os europeus, mas é muito importante recuperar essa parcela fundamental que nos é tirada com essa educação eurocentrada que nós temos. E ela sai dessa influência e vai encontrar sua brasilidade, o que ela faz muito bem a partir da tomada de consciência que é preciso amar o que é nosso. Ela disse, mais que nunca é preciso cantar o que é nosso. Depois, se você olha a Elis, parece que ela é radical nesse nacionalismo e tudo, mas é porque quando você toma consciência de uma coisa, você quer abraçar aquela coisa de qualquer forma. E a juventude, né, gente? A juventude é isso, essa empolgação. Às vezes até cometendo excessos, mas é super natural. Para isso, com um pensamento radical, revolucionário, ela desprezava o que vinha de cima para baixo, mas enaltecia o repente gaúcho, o ponteio, os assuntos, a rima. Ali continha o Brasil para ela. Elis teve que se desgarrar da família para encontrar e valorizar o Brasil, e logo achou similaridades entre gaúchos e pernambucanos. No futuro, Elis canta Aquarela do Brasil com a valorização do indígena. Em entrevista no famoso Festival de Montreux, diz a Nelson Motta que nem ela, nem Hermeto Pascoal têm a mente colonizada. Então você consegue entender o Brasil, a formação do Brasil. E muito atual, que é tanto que caiu até no vestibular agora, né, gente? Como que a gente tem que valorizar a cultura afrodescendente, africana e dos povos originários e ter uma mente decolonizada. A minha terra não tem uma música que me chamasse a atenção, talvez pela própria distância do pessoal da minha casa do local em que vivia. Quer dizer, meu avô chegou a Porto Alegre com 20 anos, casou e teve seus filhos, mas passou a vida sonhando em voltar para Portugal. Ele só saiu de Portugal porque ele não tinha condição de sobreviver lá. Então, mais ou menos, havia um distanciar natural deles. Eles não tinham, a não ser com os patrícios, uma vida em comum. Eles não se adaptaram à realidade do país. Passaram isso para os filhos. E de uma certa forma, os netos sofreram no princípio isso. Eu acho que na letra e no retratar uma situação é uma coisa brasileira. Mas
na raiz dela mesmo, assim. Como ela foi feita, é de cima para baixo. Provavelmente a coisa mais expressiva que haja em matéria de música no Rio Grande é a coisa que é também um pouco desprezada, que é o repente, que é o ponteio, né? É o violão e o cara cantando e discursando a respeito de temas dados. Me dá um mote que eu vou em frente. O que é uma aproximação curiosa até com o Nordeste. Que são duas coisas muito parecidas. Rio Grande do Sul e Pernambuco não tem nada a ver e tem tudo a ver. É estranhíssimo. Só a geografia que modifica. É fundamental perceber que, assim como todos nós, Elis evoluiu o pensamento através do que ela viveu. Ela furou a bolha, ela reconheceu o Brasil, ela representou o Brasil e representa até hoje. É que eu saquei que nem ele, nem eu, a gente não é colonizado. A cabeça da gente não é. A gente tem um orgulho lascado de ser brasileiro. Não tem vergonha de fazer samba. Não tem vergonha de tocar triângulo, pandeiro, pomba, sabe? A gente não tem vergonha da brazuca. Isso é a maior coisa que podia ter acontecido, sabe? E que me desculpe a oposição, sabe?